Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui na CAT Downtown. Gostaria de agradecer o Ricardo Toledo, que apoiou através da CAT Downtown para a gente poder estar aqui hoje. Gostaria de agradecer também a Associação Brasileira de Bank as a Service, na pessoa da Adriana Camargo, que vai ser uma das panelistas. Gostaria de agradecer também ao apoio institucional da AB Fintechs, em nome do Diego Pérez. A ideia aqui, hoje, é fazer um bate-papo de Bank as a Service. É uma nova regulamentação e sempre quando muda as regras do jogo, existem oportunidades. Quando não há regras, há oportunidades. E quando as regras mudam, também há oportunidades. Com isso, um exemplo prático que a gente pode dar para vocês com relação a essa transparência maior que vai vir com Bank as a Service, é aquele cartão Renner que muitas pessoas utilizavam, o cartão da C&A que as pessoas utilizavam, elas não sabiam qual é o banco que estava por trás. Com essas novas regras, provavelmente elas serão obrigadas a mostrar o banco que estará por trás. Então, por exemplo, o cartão Renner era o Banco Real antigamente, agora é o atual Itaú Card. O cartão da C&A está vinculado ao Banco Bradesco. Agora, quais serão as implicações para o Banco Bradesco ter o seu nome vinculado à C&A ou Itaú Card ter o seu nome vinculado à Renner? Crises reputacionais acontecem e elas podem afetar essas parcerias. Outra coisa interessante também que o Bank as a Service deve trazer, o cartão Revolut, o cartão Wise, que é tão usado por nós. Agora tem uma aplicação nova de conta digital. Mas aonde o seu dinheiro está? Para quem usa o Revolut e o Wise, vocês sabem? Qual que é o banco que é utilizado para fazer o câmbio desses valores? Você sabe. E é isso que a gente vem aqui conversar, bater um papo e falar sobre. Então, sem mais delongas, quero começar o painel 1, que vai falar sobre novas regras do Banco Central e impactos imediatos. No painel 1, a gente vai fazer um debate sobre as novas resoluções do Banco Central, que redefinem esses limites operacionais de governança, responsabilidade nas parcerias financeiras e também tecnológicas. Por quê? No BaaS, normalmente existe uma instituição financeira, uma instituição de tecnologia, ou apenas uma fintech, o varejo e o consumidor final. Mas pode existir outros intermediários, outras pessoas jurídicas. E todas têm que estar com a governança e o compliance garantido com essas novas resoluções. A discussão buscará entender como as instituições e fintechs podem se adaptar rapidamente a esse novo marco, equilibrando segurança, eficiência e inovação no sistema financeiro. E com isso, eu gostaria de chamar as pessoas que vão compor o primeiro painel. Primeiro, Rafaela Helbing, CEO da DataHuber. E Hildo Ferreira, co-founder do grupo Integrar House. Hildo, por favor. Hildo, Rafaela, obrigado pela presença de vocês. Vou começar com a Rafaela. Rafaela, a gente vai falar um pouco sobre fraudes e detecções de fraudes. Quais foram as principais falhas de integração ou sinalização? Eu queria só contextualizar um pouco melhor a pergunta antes, porque essa pergunta está totalmente relacionada aos ataques que ocorreram no sistema PIX e também os ataques e as fraudes que ocorreram e foram reveladas na Operação Carbono Oculto, que são operações que afetaram muito a credibilidade das fintechs. Então, vou direcionar perguntas para a Rafaela nesse sentido, em detecção de fraudes. Com relação à detecção de fraudes, Rafaela,
quais foram as primeiras falhas de integração ou sinalização que permitiram as fraudes reveladas pela Operação Carbono Oculto? E como modelos antifraude poderiam ter evitado esses casos? Boa noite, pessoal. Primeiro, quero agradecer pelo convite de poder estar aqui num quórum tão importante, discutindo esse tema que está super quente no mercado. Falando um pouco sobre a operação ali do carbono, o ponto principal é que existe uma diferença, né, entre os ataques de fraude que a gente vem vendo no mercado e o que aconteceu ali na Operação Carbono. A Operação Carbono é muito focada ali em prevenção à lavagem de dinheiro, né, que não aconteceu, onde os criminosos utilizaram o sistema financeiro para, enfim, transacionar, né, enviar o dinheiro para o mercado de forma ilícita e esconder a origem criminosa desses bens. E qual que foram ali as brechas que eles encontraram? Dentro do setor financeiro, dentro da parte das fintechs, existe um tipo de conta chamada conta bolsão, onde essa conta é uma conta única, onde a gente vai ter depósito de várias pessoas físicas ou jurídicas ali dentro, e o dinheiro acaba, como posso dizer, se misturando ali, né? Fica um pouco mais complexo do regulador identificar. Na verdade, nas contas bolsões, o Banco Central e a Receita Federal só conseguem visualizar o CNPJ da fintech. Exatamente. O CPF de eventual devedor, ou sonegador fiscal, ou até mesmo de um pai que deve pensão alimentícia, não aparece. Então, é uma questão de ganho de escala de uma fintech, muitas vezes, né, mas não com pessoas idôneas. Exatamente. Porque, enfim, essa conta ela entrou muito para apoiar as fintechs, que são super relevantes para o setor financeiro, no quesito de mercado mesmo, mas, ao mesmo tempo, trouxe essa brecha onde os criminosos se aproveitaram, né? Como o regulador não consegue enxergar quem está transacionando ali dentro, tem todo esse desafio de identificar quem está lavando dinheiro, quem está inserindo dinheiro ilícito dentro do setor financeiro e até mesmo quem está cometendo as fraudes que a gente já conhece de mercado, como golpe de WhatsApp, roubo de celular, tudo isso que acontece. Então, essas são as principais brechas ali que tinham dentro, que os criminosos se aproveitaram. Mas, como instituição, nem todas as fintechs elas operam sem enxergar exatamente quem está transacionando, né? As fintechs internamente elas sabem quem está operando em cada conta. E muitas delas já têm algum mecanismo que faz toda a parte de prevenção à lavagem de dinheiro e de prevenção à fraude dentro dessas contas. Mas agora vai ser regulatório, né? Então agora vai facilitar aí para que todas tenham de fato algum mecanismo que proteja o cliente na ponta e também todo o sistema financeiro, né? Mas você viu alguma falha de detecção? Sim. Como não era regulatório até então nem todas as fintechs tinham, e até algumas fintechs a gente sabe que foram criadas até pelo crime, né, para operar essas quantias de dinheiro. Então, a grande falha foi dentro das fintechs, no sentido delas não terem proativamente operado com ferramentas de prevenção à fraude, ferramentas de prevenção à lavagem de dinheiro, porque elas conheciam quem que estava inserindo dinheiro dentro do setor financeiro, e também do próprio regulador, que acabou deixando um pouco mais aberto justamente para fomentar o mercado, mas que quando a gente olha para o lado de prevenção à lavagem de dinheiro e prevenção à fraude, a régua tem que ser sempre a mesma, né? Perfeito, Rafaela, obrigado. Agora eu gostaria de direcionar uma pergunta para o Rildo. Rildo, inteligência antifraude em tempo real. Com o Pix ali automático, né, os bloqueios preventivos. Quais são os maiores desafios para o uso dos dados em tempo real de forma eficaz, evitando falso positivo? É o desafio, principalmente, da nossa persona dentro do regulatório, que é a PSTF. E a partir da semana passada... Pode parar um pouquinho mais próximo, assim, semana passada houve uma invasão que não estava no radar, que é do tipo de trabalho que eu sou. Nossa empresa ela é uma middle, uma orquestradora, abaixo do UBS, entre o UBS e as fintechs, que não tem estrutura de software house, nem expertise. Então, nós já montamos dezenas de fintechs. Hoje, nós operamos a maior fintech social do Brasil, com quase 200 mil cartões, 26 programas no estado de Goiás e algumas prefeituras, que é uma fintech social.
E qual foi a nossa experiência de aprendizado, Dani, que eu vou até ampliar um pouco. Primeiro, obrigado pelo convite, desculpa, já foi direto. Eu quero que você explique Privilégio. melhor o produto, até para as pessoas entenderem qual que é o produto que tem lá no seu estado. Há 4 anos atrás, nós criamos alguma coisa muito interessante, que foi o Face Blacklist. O fraudador, ele arruma documentos novos, mas ele não arruma um rosto novo. Então, há 4, 5 anos atrás, nós já implementamos em algumas fintechs esse sistema e tivemos N formas de bloquear já esse fraudador continuado. Porque o documento ele consegue, CPF, mas o rosto não. E foi incrível essas evoluções, estou falando de 4, 5 anos atrás. Então, o que nós somos hoje? Nós somos uma empresa que ela dá front e back a partir da API do BaaS, do Bank as a Service. E semana passada, a engenharia social, eles fizeram a corrupção, pegaram a chave de um funcionário e colocou-se foco sobre nós, o que eu acho bom, é o lado bom da coisa ruim. Eu falo que quando um bong cai, ele salva muitas vidas. E isso vai trazer uma atenção no regulatório, Dani, porque essa empresa sempre existiu, mas ela não foi focada nesse regulatório. A atenção que se deu foi para a PSTI, que é ligada ao regulador, que é o operador das transações, mas e nós? Essa empresa que caiu, ela é de Campinas, eu conheço o proprietário, tem N white label, e não tinha nenhum regulatório, nenhuma homologação, então vai limpar o mercado daquelas empresas oportunas que só tem uma software house que entrega um front, e não tem regras de segurança, não tem as regras que para se adequar nesse PIX, não tem nem segurança de compliance, nem mesmo de antifraudes e outras sistemáticas que vai levar que o software aperfeiçoe juntamente com a PSTI formas de você fazer cuidados das transações de acordo com o nicho. Achei muito feliz quando você citou Renner e outros, e agora vou entrar no nosso papel. Então, hoje nós montamos uma fintech, que é a primeira do Brasil. O Estado, eu falo com muito orgulho aqui, com esse sotaque de piquia, onde o trem faz pier na curva do Rio, lá no Goiás, porta-porteiro e porteirão. Então, hoje, o nosso Estado tem 21 programas sociais, programas muito válidos de sustento para as pessoas dar o curso, grana para o cara comprar, para ser uma pessoa, um eletricista, uma mulher que monta um salão, crianças até 6 anos e 11 meses que não têm um Bolsa Família, há um apoio do governo, idosos sem INSS até 63 anos, apoio fantástico. Agora que é emocionante, todas as mães que têm 2 ou 3 crianças autistas ou com deficiência, o governo dá R$500 por mês para ajudar a alimentação dessas famílias. Então, Hildo, só te ajudando, são programas sociais do governo de Goiás, né, onde o Hildo fornece esses cartões dos mais diversos para esses programas que ele está colocando. E aí, só para entender sobre alguns mecanismos de crescimento, de segurança, só para vocês entenderem um pouco, então, essa dinâmica, para deixar um pouco claro. Então, são benefícios sociais. A antiga fornecedora estava envolvida na Carbono 14. Ela tinha mais de 100 empresas municipais. Nós, via licitação, implementamos uma disrupção em fintechs sociais. O dinheiro fica com o governo, transparência em tempo real das transações, através de um voucher, que é um cartão, é um cartão que não é pré-pago, ele é um voucher de um arranjo fechado. O dinheiro fica o crédito para aquelas mulheres, estamos falando de 50 a 60 milhões mês. Elas vão em 6 mil estabelecimentos credenciados, fazem a compra, eu autorizo, mas quem paga é o governo. Diretamente, sem risco, sem fraude, porque é tempo online. O CPF comprou, então, o estabelecimento. E os milhares de PIX que nós estamos efetuando, aqui vem algumas sugestões da necessidade de uma empresa de software com regras de segurança. Todos os PIX, nós fazemos a programação D+1, então eu não faço na hora para me detectar fraude. Não faço durante o horário final de semana, nem pós-horários. Eu estabeleço um horário comercial, double check. Sim, querido. Interromper. Não. Então, a gente está falando de PIX programado. Programado em um nicho específico, mas acaba sendo uma regra de segurança de um modelo de arranjo fechado. Perfeito. É só para ressaltar que esse papel da PSTF vai ser muito importante para agregar segurança na formatação de novas fintechs, de acordo com o nicho. Só para deixar mais claro, o Hildo está dizendo em PIX pré-programado do pagador, não é o PIX nosso da pessoa física. E assim, quando ele é pré-programado, ele evita fraudes, ele evita ataques dentro do sistema PIX. E eu concordo, Hildo, quando você fala que os ataques
fortalece um sistema. Sim. Né? Porque algumas pessoas são prejudicadas, né? Mas muitas deixarão de ser prejudicadas porque o sistema fica fortalecido, as instituições ficam fortalecidas, o Banco Central entende como acontece o ataque e tem uma robustez maior, com mais governança, com mais compliance, que é isso que a gente está conversando. Exatamente. E é aquilo do Boeing. Então, esse é o lado bom da coisa ruim. O lado ruim da coisa boa, que realmente acontece isso no sistema, mas ele vai se concentrando, mas se profissionalizando e sendo mais robusto. Principalmente nessa pessoa que é prestador de serviço da transferência de valores, que é a PSTF. Então, a gente crê, viu, Dani, que vai vir um regulatório, a regra vai subir, homologações que a gente já faz. Então, hoje a gente tem um sistema de rastreio muito interessante de horário, de locais, de posição de rastreamento. Quando eu abro uma conta no CNPJ, além de checar a KNAI, eu olho a localização do Google, eu checo a localização, eu peço foto do estabelecimento. Então, a gente, juntamente com o nosso BES regulado, a gente tem um sistema de compliance de QC, QP muito robusto. Isso enrijece, mas em compensação da segurança, que não existe almoço grátis. Hildo, então, isso é detecção por geolocalização? Tá, perfeito. Em tempo real, inclusive até com inteligência artificial para cruzamento de dados. Eu queria ecoar a pergunta que eu fiz para o Hildo, para a Rafaela. Rafaela, essa questão de fraudes e falha de detecção, não é? Qual que é a sua visão com relação a isso que o Hildo colocou? E se você quiser, eu posso reformular a pergunta que eu fiz para ele. Com relação ao antifraude em tempo real. Pix automático, bloqueios preventivos, porque agora isso não existia antes, o regulador colocou bloqueios preventivos, o que vai trazer uma certa fricção para as pessoas que usam Pix, né, mas uma fricção necessária, porque escalando a velocidade e acelerando, as fraudes também tomam uma velocidade, uma proporção muito maior. Então, com esses bloqueios preventivos, quais são hoje os principais desafios para usar dados em tempo real, de forma eficaz, ética e evitando o falso positivo, que é isso que a gente está falando, de pessoas que eventualmente vão comprar um carro. Vou dar um exemplo para ficar mais claro para todos. Imagina uma pessoa que tem uma condição social e financeira prejudicada e normalmente não faz compras semanais acima de R$100, e vai comprar o seu primeiro carro no valor de R$15 mil, R$20 mil, e ela não consegue terminar a transação, apesar de ter dinheiro em conta, porque existe uma sensibilidade que aquela pessoa não costuma usar esse tipo de dinheiro, né, para esse tipo de transação nessa volumetria, nesse volume financeiro. E isso seria um falso positivo. Você pode comentar um pouco sobre isso? Boa, posso sim. Começando em relação às transações em tempo real, né? Prevenção à fraude em tempo real. O Pix ele trouxe um desafio que antes não existia, que é conseguir prevenir a fraude, rodar algoritmo de risco, rodar regras que levam em consideração histórica em tempo real. Por quê? Porque o Pix ele tem 1.16, 1.18 segundos para acontecer, e o que sobra para o antifraude é questão de 150, 200 milissegundos. Qual que foi a grande diferença aqui do que a gente tinha no mercado? Hoje, pela data, a gente criou um antifraude surgindo desse pressuposto de que a gente precisava dar uma resposta rápida. O que os antifraudes do passado não conseguiam, porque eles foram criados com outras tecnologias que não precisavam. Uma TED podia acontecer até em 2 horas. Hoje, em 2 horas, o fraudador já passou por mais de 10 instituições diferentes, já botou em cripto, já fez compra, enfim, tudo já aconteceu. Por isso que aumentou tanto a questão de engenharia social, de golpe, roubo de celular, né? E o Pix é muito utilizado. E aí, como que a gente utiliza? A gente vai utilizar muito de tecnologia. Surgiram novas ferramentas, quando a gente fala em banco de dados em grafos, a gente tem aqui, enfim, uma infraestrutura hoje que a gente consegue utilizar em nuvem, que ela acelera muito o processamento. Então, isso tudo é fundamental para a gente conseguir responder dentro desses 200 milissegundos. E aí, o que a gente avalia, né? A gente vai avaliar, por exemplo, aonde que essa pessoa está fazendo a transação, a geolocalização. A gente vai avaliar quem que está enviando, quem que está recebendo, essas pessoas têm alguma ligação, se elas não têm,
A gente vai avaliar qual que é o risco dessa chave. Então, hoje na data, a gente processa mais de 10% do Pix do Brasil. Então, a gente tem uma massa de contaminação muito grande. A gente vai bater 1 bilhão de transações mês até dezembro. Então, eu consigo saber que essa chave é lícita, ela está transacionando bastante, ela nunca teve nenhum risco, ou vice-versa. Eu consigo ver, olha, essa chave já foi marcada como suspeita várias vezes, e aí está uma pessoa que nunca transacionou mandando dinheiro para essa chave. E outras avaliações que a gente faz em tempo real. Aí, falando um pouco sobre falso positivo. Sempre que a gente trabalha com fraude, a gente está falando de um cobertor curto, né? O que eu quero dizer com isso? Quanto mais fraude eu pego, um pouco mais de usuários eu vou impactar ali com falso positivo, como o exemplo que tu deu, né? Uma pessoa que muitas vezes faz um volume transacional muito baixo, de valores muito baixos, ou que tem uma renda estimada mais abaixo, e de repente ela vai fazer uma transação de um valor muito alto. Isso pode caracterizar um risco alto de fraude por conta do comportamento histórico dela e realmente pode impactar lá na ponta. O que a gente faz para evitar isso? Quanto mais dados, melhor, né? Então, eu entender, essa pessoa está fazendo uma compra de um veículo em uma loja que eu já sei que ela é lícita, que as transações dela normalmente são lícitas, ela está fazendo num horário que é um horário padrão, ela não está fazendo isso 3 horas da manhã, a loja fica no mesmo estado que ela, fica próxima ao endereço dela. Então, são informações que vão ajudar, que precisam ser consultados em real time. Então, aqui está o desafio tecnológico para a gente aprovar ou não aquela transação. Mas, de fato, pode acontecer de ter falso positivo. E é isso que a gente vem trabalhando sempre para reduzir. Aí, a gente entra num dilema que muitas vezes tinha no passado, né? Quando as fintechs surgiram, o consumidor adorou, porque finalmente a gente conseguia fazer tudo na palma da nossa mão. E alguns anos depois a gente notou que, pera lá, eu estou com a minha vida na palma da minha mão. Eu saio com tudo que eu tenho no meu bolso, em casa, e eu tenho esse risco. Então, a gente notou que os consumidores hoje eles não estão tão críticos no sentido de, tive uma transação bloqueada, mas é por risco de fraude. Então, no final do dia, eu sinto que essa instituição ela me traz uma certa segurança, porque ela confirmou se era eu mesmo fazendo essa transação. Então, a gente sentiu que o mindset do usuário na ponta também mudou. Ele também está buscando fintechs que tragam um pouco mais de segurança para ele no final do dia. E fazer uma dupla autenticação é mais tranquilo, né? E tem fricções que só fazem sentido quando a gente está caindo no golpe, né? O golpe está ocorrendo. Por exemplo, aquelas mensagens que aparecem no WhatsApp quando você entra numa fintech ou num banco, nós não entramos em contato pedindo senhas. A gente não aguenta mais ouvir isso. Só que, de repente, você está ali com a cabeça preocupada em outras coisas, tem uma pessoa pedindo senha para comprovar tal compra, você abre o app e você fala, nós não entramos em contato. Aí cai a ficha naquele momento. Essas fricções talvez valem a pena. Rafaela tem uma pergunta com relação à detecção de conta de laranja. Quais são os red flags de uma conta laranja? O que seria uma conta laranja? Você consegue explicar para a gente? Em termos simples. Hoje a gente separa até contas laranja de conta de aluguel, porque conta laranja, o que a gente considera é aquela conta que foi criada para ser laranja. Então, o usuário ele criou com esse intuito, ele pode ter sido a pessoa mesmo que criou, então pode ter sido utilizado realmente a face ali da pessoa com dado real, ou a pessoa nem pode saber que a conta foi criada no nome dela, dependendo da rigidez, da segurança da instituição que ela abriu a conta. E a gente tem as contas de aluguel, que são as contas que estão surgindo agora, que são contas que são lícitas, mas, de repente, no meio de um dia, caiu uma transação de fraude lá. Então, tem um mercado, tem um Uber, uma fraude, uma outra compra e uma padaria, e aí elas são contas mais complexas de você detectar. Quando a gente fala de contas laranja, o que a gente vai ver? A gente vai ver muito... quem que é essa pessoa, né? Então, informações cadastrais, o que eu espero dessa pessoa ser comum dela transacionar, aonde ela mora, qual que é a renda estimada dela, enfim, e também, enfim, com quem que ela transaciona, né? Ela transaciona com muita chave Pix, isso é algo estranho, né? Uma PF transacionando com 100 chaves Pix por dia. Exatamente. É totalmente estranho, chaves diferentes. Muda. E o comportamento transacional dela como um todo.
um balanço de conta muito próximo a zero, um volume transacional muito alto, ou seja, o dinheiro entra e sai, mas quando eu vou ver o balanço daquela conta é muito próximo a zero. A gente avalia também, para pegar contas de aluguel, a rede de relacionamentos dessa conta. Então, quantas layers de distância ela está de um laranja que eu sei que é laranja? Ela está 2 layers para receber dinheiro e 2 layers para enviar dinheiro. Ou seja, ela já recebeu dinheiro de um laranja e ela já enviou dinheiro para um laranja. Isso é muito suspeito. Por mais que seja uma pessoa lícita ali, que tem um falso positivo, isso é um pouco suspeito. E aí, somado com as outras informações que eu falei cadastrais, a gente aumenta muito o risco daquela conta para gerar um alerta e agora até para bloquear, né? Porque agora, enfim, essa última semana foi discutido muito isso, essa autorização para bloquear essas contas, enfim, que vai ser feito de agora em diante. E falta também muita conscientização, né, nessa inclusão financeira. Houve uma democratização financeira muito forte e as pessoas não têm, dentro da inclusão financeira, elas não entendem, por exemplo, que elas não podem emprestar um nome, nem para o melhor amigo para abrir uma conta. E é isso muitas vezes que acontece. Os laranjas, eles compram, né, eles alugam aquilo por R$200. Hildo, eu tenho uma última pergunta para você com relação à postura punitiva do regulador. Como você mesmo disse, ia subir, a régua ia subir. Por que vai subir? A legislação de BAS, ela veio no final de 2024. E, depois da carbono oculto, ataques ao sistema PIX, a expectativa é que ela venha mais rigorosa ainda. Então, essa é a aflição do Hildo. Mas eu queria fazer a pergunta, Hildo. Você acha que é suficiente, porque a resolução está trazendo multas de até R$1 milhão, pena de banimento, que é a exclusão do arranjo. Você acha que falta incentivo, uma proximidade maior do regulador? Como que você está vendo isso, Hildo? Eu quero só usar 1 minuto para pegar um ponto muito interessante que você falou sobre o falso positivo, que é muito comum, aconteceu comigo, eu me lembrei. Eu fiz uma aquisição, eu sou de Goiânia, eu comprei um carro em São José do Rio Preto, e eu passei um valor significativo no cartão. Não foi feito na hora. E eu fiquei seguro, porque o Inter me ligou, falou, Hildo, tá. Então, eu acho que isso vai se adequar muito, Dani, na cultura, que é novo, Pix é novo. Então, eu creio que, naturalmente, as coisas vão ser expurgadas. Quem faz uma compra relevante, ele não está comprando uma balinha que vira as costas. Ele sabe que é um bem durável, ele sabe que é um valor significativo. Ele não tem problema e até se sente mais confortável, que naquele valor acima da média que ele mesmo autorizou para ele mesmo, é interessante falar, poxa, é aquilo que você falou. Então, eu creio que nós estamos numa formação de cultura, e uma coisa muito interessante que a natureza nos ensina, desculpa apelar para o modelo Cortella de filosofar, a natureza expurga naturalmente o fraco e o ruim, se prevalece os mais fortes e os bons. E esse é o sistema natural orgânico de tudo na vida. Então, está muito novo para isso. Tanto é que o próprio regulador, o Banco Central, está fazendo todas essas movimentações a partir dessas lacunas. É assim que se cresce. Sempre foi a humanidade. E sobre a questão dessas multas, Dani, a coisa pesteja já foi feio. Que nós tínhamos 10 operadores, só tem 2 e 8 estão se arrastando. E concentração é natural, Daniel. Hoje eu tenho na minha família pessoas envolvidas no marketing digital. Você não imagina hoje a concentração que se está em 3 ou 4 players, que já foram 15, 20 grandes grupos. Isso está acontecendo nos aplicativos de alimentação, está acontecendo no e-commerce, aconteceu nos bancos há 20 anos atrás, antes da reforma do Fernando Henrique, que depois saiu de 20 para 5 bancos, aí ficou refém, vem as fintechs, abre e democratiza. Então, esse processo ele é normal, expande, ele afina, não é que ele concentra, ele se profissionaliza. Então, eu acho que todo esse regulatório de multa ele é significativo. Eu confesso que eu estou apreensivo, porque agora os olhos estão sobre o meu negócio, que é a minha middle orquestradora, que eu sei a minha responsabilidade. Estava mais ou menos calmo esse negócio, mas depois, semana passada, estavam pensando em me regular como papel. Agora eu acho que vai vir uma régua, espero que não muito grande, de penalidades pecuniárias. E aí entra algumas coisas até mesmo para mim como empresário. Já estou olhando um seguro significativo de operação, que é um seguro cibernético, inclusive novo, está sendo criado por algumas seguradoras. E é isso, a gente tem que se adequar, mas que vai haver, vai. E, realmente, não é só na nossa consciência, mas, às vezes, no nosso bolso,
que a gente fica mais afiado. É isso aí, Hildo. Eu acho que a régua realmente está subindo. Essa questão do Bank as a Service estava na informalidade, vamos dizer assim. Né? Isso faz parte desse desenvolvimento natural e o importante é a gente se antecipar. Obrigado, Hildo. Obrigado, Rafaela. Gostaria de chamar a Leatrice, sócia do nosso escritório, para dar andamento aí ao segundo painel. Por favor, Leatrice. Ela vai mediar o próximo painel, painel 2. Boa noite a todos. Vamos dar início agora ao segundo painel. Já trocou aqui? Trocou. E agora nós vamos entrar, né, vamos aprofundar esse tema que tem como modelo o Banking as a Service e a sua regulamentação futura. Então, o propósito desse segundo painel é compreendermos de que forma as fintechs e os bancos podem conciliar, colaborar de forma segura, sustentável, no meio de uma competitividade, a competitividade diante desse novo cenário de maturidade regulatória, né, com uma maior supervisão. Então, assim, eu confesso que eu tenho mais interesse do que respostas. E pelos olhares atentos de vocês aqui, eu acho que o interesse é o mesmo, né? Compreender como tudo isso vai funcionar. E, para isso, nós temos 3 painelistas, aqui especialistas, que vivem esse tema no dia a dia e que vão nos ajudar a entender um pouquinho no que está por vir com essa regulamentação. Então, aqui já está o nosso sócio, Daniel Alvarenga, que vai também participar desse segundo painel, e eu chamo a Adriana Camargo e o Júnior Beltrão. Eu queria informar a todos que, infelizmente, o Júnior não vai poder vir. Ele me mandou uma mensagem, ele teve um imprevisto de última hora e não vai poder comparecer. Ah, não acredito. Mas a gente vai tentar abrilhantá-lo aqui no nosso painel. Maravilha. A Adriana Camargo, seja muito bem-vinda. Ela atua nas relações governamentais da SUAP e também representa a ABAS. E o Daniel Alvarenga, sócio do escritório Franco Advogados, especialista em regulamentação bancária e financeira. Vamos dar início. Então, eu vou começar aqui com a Adriana. Deixa eu me organizar bastante. Para abrir essa reflexão, Adriana, que você tem acompanhado de perto, né, todo esse processo de amadurecimento regulatório e o impacto do Banking as a Service no mercado brasileiro, como é que você avalia o espaço de diálogo entre o Banco Central e o mercado durante a construção da regulação do Banking as a Service? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, queria parabenizar pela organização do Franco Advogados. É um prazer imenso estar aqui, o Daniel que fez essa ponte, então, muito obrigada. Eu queria só fazer uma breve introdução aqui sobre a associação que eu represento, que é a ABAS, Associação de Banking as a Service. Eu sei que nomes em inglês são um pouco cativantes, difíceis de explicar, mas é que, inclusive, é a nomenclatura até que o próprio Banco Central usa na consulta pública 108, que a gente vai falar um pouco mais. E nós criamos essa associação justamente porque a gente olhou o mercado e via que a gente tinha inúmeras associações representando o setor de fintech, representando determinadas verticais, mas a gente sentia que o BaaS, o Banking as a Service, não era devidamente representado. Foi essa a motivação da criação da associação. O passo seguinte, obviamente, foi a consulta pública 108, que foi publicada no final do ano passado. Ela encontra-se, né, fervilhando neste momento no caldeirão do DENOR lá, e como associação a gente conversou e vem conversando muito com o Banco Central
a respeito dessa construção, dessa regulação. O que a gente tem levado como associação para o Banco Central são os casos práticos. A demonstração, né, assim como o Rildo falou no início, aí, né, que vai ser expurgado, né, e a gente até falou sobre, né, o que a gente chama de a dança de Shiva, né, algo tem que ser destruído para que algo tenha que ser criado. Então, a gente está passando justamente por esse momento, né, Rildo? Então, a gente levou para o Banco Central justamente essa noção de que o trabalho que nós fazemos como Banking as a Service é um trabalho de inclusão financeira. É um trabalho de chegar para a população, para pessoas que normalmente as instituições tradicionais não chegam, seja porque não tem interesse, seja porque não tem braço, porque não tem operação. Então, nós viabilizamos esta inclusão financeira, que também está muito ligada com a inclusão social. Você não vai ter inclusão social se você não tiver inclusão financeira. Então, o nosso papel tem sido de diálogo com o Banco Central, ele tem se mostrado muito aberto a entender o que a gente faz. Uma outra batalha que eu queria até dividir com vocês aqui, parte da minha angústia, é falar com o legislativo. O poder legislativo hoje não entende o que faz um BAS, não entende o que faz uma fintech. A gente está passando por um momento agora em que o legislativo meio que banalizou a ideia de que todo mundo que é fintech, todo mundo que tem BAS, lava dinheiro para o crime organizado. Isso não é verdade. Então, a gente vem, inclusive, nesse papel de advocacy aí para mostrar para o legislativo da importância do papel que nós fazemos enquanto inclusão financeira, enquanto chegar onde ninguém mais chega, enquanto, inclusive, as pessoas se sentem até menos intimidadas, às vezes, em contratar um serviço financeiro numa loja, por exemplo, que foi o exemplo inicial que você deu quando você abriu aqui, do que especificamente num banco, por exemplo. Eles se sentem mais acolhidos, mais bem tratados. Então, o nosso papel tem sido esse, fazer essa demonstração, dividir o joio do trigo e dizer do nosso papel importante. Nós não somos contra a regulação, nós somos a favor da regulação. Nós somos, sim, a favor de uma regulação que ela seja equilibrada e que ela continue permitindo a inovação, a disrupção, a inclusão. É isso que nós queremos. Nós queremos uma regulação que inviabilize. Não inviabilize, não nos inviabilize. Daí, por isso, deixa a gente te ajudar nessa construção. Agora, um ponto importante aqui, né? Eu imagino aquele indivíduo que vai chegar na C&A, pedir o cartão da C&A, porque ele se sente acolhido na C&A, porque ele gosta da C&A, porque ele gosta do gerente, e na hora que chega o cartão, porque agora com a transparência vai ser assim, vai vir o timbre do Bradesco junto. Daí ele vai olhar e vai se lembrar que há 2 meses atrás ele tinha acabado de encerrar uma conta no Bradesco porque ele tinha brigado com o gerente. E agora ele vai reabrir a conta no Bradesco. Qual vai ser a reação desse cliente? Então, tudo isso vai ser pensado nessas novas parcerias, né? Não, eu concordo. A transparência, até quando a gente estava preparando esse painel, a gente estava falando muito sobre essa questão do white label, né? O white label era, né, como o próprio nome diz, você aparece ali o nome da loja e você não sabe quem é a instituição financeira por trás. Era esse o conceito bem rústico, assim, bem básico do que é o white label. O que a gente percebeu nas conversas com o Banco Central e pelo próprio texto da consulta pública? Essa visão de white label, esse produto white label, ele vai deixar de existir. O que a gente está chamando agora é algo que a gente denominou de cocriação. Olha, é a C&A, mas é o Bradesco junto. Por quê? Porque a C&A está focada em criar moda, criar tendência, entregar roupa no varejo, fazer o online bombar, enfim. Esse é o core da C&A. O core da C&A é moda, é fashion, é isso. O core do Bradesco é financeiro. Então, ele é um pequeno módulo dentro de todo esse universo que a C&A faz. Ele viabiliza isso. Ele traz, ele facilita isso. Eu sei que você pode não gostar muito do gerente do Bradesco com quem você brigou, mas essa é a forma da gente conseguir viabilizar, né, criar esta oportunidade dentro desse enorme mundo que é o varejo da C&A, ou seja lá qual for a experiência que você está vendendo. Essa foi uma discussão que nós levamos para o Banco Central, demonstrando para o Banco Central, olha, Banco Central, nesta plataforma, nessa esteira toda, o serviço financeiro ele é só um pequeno tijolo aqui. Não tem como a gente ter, inclusive, a relação com a pessoa que vai na C&A comprar, porque se a pessoa tiver um problema com a roupa, com o botão, desbotou a minha roupa, ela não pode ligar para o Bradesco e dizer, oi, Bradesco, tudo bem? Eu tenho o cartão C&A de vocês, eu estou reclamando aqui porque minha roupa, que era roxa, virou rosa. Não é esse o ponto.
Você tem que reclamar com o Bradesco quando for algo inerente ao serviço financeiro que o Bradesco presta dentro desta relação grande, que é a tua relação com a C&A, por exemplo. Né? Gente, a gente faz um jabá para a C&A. A C&A não está patrocinando esse evento, gente. Eu acho que a transparência que o regulador busca é sempre muito bem-vinda, porque ele não está pedindo transparência com relação ao sigilo bancário, né? Ele não está pedindo transparência onde não precisa ser transparente, mas para a gente entender a cadeia de consumo, tem que ter uma transparência maior, sim. É isso. Sem dúvida, né? E esse diálogo, mesmo que com desafios, é importante, né? Principalmente do legislador, com o Banco Central e com também a esfera privada. Obrigada, Adriana. Eu vou fazer uma pergunta agora para o Daniel. Daniel, e do ponto de vista jurídico-contratual, o que tem sido observado assim, nessa fase de construção regulatória? As empresas já começaram a se adaptar, mesmo sem ainda ter uma norma definitiva? Como vem acontecendo isso na prática? Leatriz, o que a gente está conversando aqui, né? A norma vai subir a régua. A norma ela vai ser mais pesada e mais exigente do que a gente viu na consulta pública, onde foi comentada por diversas associações em 2024. Então, por ser mais rigorosa, o que eu acredito que as fintechs poderiam fazer, né, as pessoas que têm um modelo parecido com o BAS, é primeiro ver se eles caem nas questões de exclusão, ou seja, ele consegue fazer o modelo de negócio dele como de correspondente bancário, porque o de correspondente bancário ele é muito mais suave na parte regulatória, de compliance, do que o Bank as a Service. Se ele estiver apenas emitindo cartões, emitindo boleto, melhor seria que ele fosse correspondente bancário. Eventualmente, até tirando alguma coisa da operação, para que ele se enquadre como correspondente bancário, que tem exclusão expressa do Bank as a Service. Mas ele quer ir além. Então, ele deveria verificar se ele pode fazer uma parceria numa entidade do Open Finance. Isso também é outra possibilidade, dentro do modelo e da realidade de negócio dele. Se ele for correspondente bancário e parceiro do Open Finance, são duas exclusões expressas do modelo de Bank as a Service. Mas, mesmo assim, se ele quiser fazer câmbio internacional, ou se não pagamentos e outras coisas que fogem do correspondente bancário e fogem do Open Finance, aí sim ele vai precisar entrar no Bank as a Service. E a gente teria, como advogados, ver essa modelagem para verificar também se não há sobreposição de regras, porque uma das coisas que o Banco Central está buscando é não ter arbitrariedade. Ou o que é arbitrariedade no modelo de negócio? A pessoa verifica legislações que regulamentam a operação bancária ou a operação do produto, e ela escolhe aquela que é mais benéfica a ela. Isso é muito ruim, porque traz imprevisibilidade. E quando não há previsibilidade jurídica, você afasta investidores, inclusive internacionais. Então, nós estamos avançando, como a gente falou no painel 1, com o Rildo e com a Rafaela, sim, com algumas dores, mas é possível que essas dores sejam mitigadas, minimizadas, se a gente se antecipa um pouco e arruma a casa antes da legislação chegar. Perfeito, Daniel. Agora, avançando aqui um pouquinho no debate, vamos entrar em questões que tocam diretamente assim, os desafios das parcerias e da sustentabilidade. E eu volto aqui com a Adriana Camargo, sobre a exigência de exclusividade entre prestadores e tomadores de serviço. Na sua avaliação, essa exigência fortalece a segurança ou acaba limitando a concorrência e a inovação? É bacana você trazer esse ponto, porque eu acho que esse é um ponto que foi assim o único que todo o mercado reclamou. Todo o mercado reclamou. Posso falar da Febraban, inclusive as consultas públicas, como o próprio nome diz, elas são públicas, elas estão no site do Banco Central, vocês podem verificar o conteúdo. Se vocês olharem, inclusive, a própria Febraban se colocou contra essa disposição que a consulta pública trouxe. Porque, mesmo na visão deles, e eles representando um banco que, naturalmente, seria o player, o prestador de serviço de base, que teria
toda a gama de serviços para prestar, ou seja, para ele seria muito tranquilo ele ser o único prestador do serviço de base para o tomador. Mesmo eles entenderam que ali você tem um problema não só de concorrência, né, também de barrar a inovação, mas também uma questão de você ter redundância, né, de você ter fallback nos teus serviços. Vamos imaginar que você tem um prestador de serviço de base que presta serviço de boleto e, por alguma razão, ele cai. Aí você vai ficar 24 horas, 48 horas, quanto tempo sem boleto? Como é que o teu tomador vai ficar sem boleto? E quando o Banco Central também olha em relação às operações e questão de gestão de risco, isso é muito forte nessa ideia de você ter redundância, de você ter fallback, de você ter mais de um prestador, porque, opa, caiu aqui, eu estou plugado no outro ali, então a operação para o usuário não vai ser prejudicada. Adriana, só teclando a tecla SAP aqui, o tomador, que é a fintech ou a empresa de tecnologia ou o varejo. Quando a gente fala em prestador, é sempre uma IF, uma instituição financeira, ou uma IP. Quando a gente fala do tomador, é o varejo, é a fintech. Exatamente, desculpa, eu tenho que fazer o disclaimer. Fazer tecla SAP. Tá certo. Então, esse foi um ponto que nós levamos para o Banco Central. Eles se mostraram bastante sensíveis a esse ponto. E, assim, eu não gosto de apostar, mas eu diria que essa é uma norma, um termo, uma proposta que será flexibilizada na norma. O que ficou patente, de novo, como a gente já vinha falando no início, o que o Banco Central quer é transparência, visibilidade, que o usuário saiba. Então, assim, sim, você consegue garantir. Existem N maneiras da gente conseguir garantir essa visibilidade de dizer, ó, nesta vez o boleto é de fulano, nesta vez o prestador, o participante direto do Pix é a empresa Y. Então, assim, o que eles se mostraram bastante sensíveis a essa revisão dessa proposta, e nós estamos trabalhando junto com o mercado todo para que isso se torne cada vez mais transparente para o usuário, né, que ele tenha essa real noção de quem que é a pessoa por trás, né, o prestador do serviço de base, né, a IP ou a instituição financeira que está fornecendo aquele serviço ali. Só complementando uma questão que foi a Adriana mesmo que levantou, uma das dificuldades é a falta de aletramento, a alfabetização financeira das pessoas, né, e dos riscos digitais. Por exemplo, ninguém deveria, no Wi-Fi aberto, gratuito, colocar credenciais financeiras, né? E muitas pessoas fazem isso, porque isso é um prato cheio para um hacker. Ninguém deveria dar a senha do .gov para o contador. Muitos de nós mesmo, a Adriana, quando falou isso do Wi-Fi aberto, quando ela falou isso, eu me lembrei que eu tinha levado um parente no hospital na semana passada e eu estava lá usando o app do meu banco no Wi-Fi gratuito. E nós temos um contador aqui, ó, o Elias, lá em cima. Com certeza, ele jamais recebeu senha do .gov de ninguém. Eu tenho certeza. Ele pode até pedir, mas todo mundo nega. A Rafa quase morreu ali na ponta. A Rafa desfaleceu ali na primeira fileira. Ali. Só de ouvir falar nessas coisas. É isso. Outra coisa que a gente gosta bastante também é quando manda foto no WhatsApp do cartão, a frente e o verso no WhatsApp. Gente. Eu acho isso... Nossa, isso assim, eu tenho vontade de chorar. Quando o familiar meu faz então, nossa, eu tenho vontade de morrer, gente. Mas pronto. Nós já estamos aqui no adiantado da hora, vou tentar aqui dar uma acelerada, mas só para a gente finalizar aqui essa rodada, queria perguntar para o Daniel, como que, diante dessa nova regulamentação, como que as empresas, essas parcerias serão impactadas e como que as empresas podem se preparar para isso? Eu acredito que o mercado vai ter uma mudança significativa nessa parte. Por quê? A tomadora de serviço, que é a fintech, que é a Marisa, a C&A, a Amazon, o e-commerce, o Mercado Pago, ele vai ter uma atenção maior com o prestador do serviço financeiro, né? Os bancos, as IPs. Ele vai fazer um due diligence antes de contratar, porque a questão reputacional é muito grande. Claro que o cuidado maior vai ser dos bancos, né, que vão fazer um due diligence mais rigoroso para entender se a empresa de varejo tem como fazer o onboarding do cliente, onde ele recebe todas as informações,
né? Porque são com essas informações que o banco vai fazer conhecer o seu cliente. Então, esse onboarding tem que estar registrado, todos os logs, para que não seja alterado documentos depois. Tem as SLAs também, os níveis de tratamento ali de cliente que vão precisar ser verificados e vai ter que ter relatório interno de tudo, porque o banco precisa dessas informações se o Banco Central bater na porta. E para o tomador de serviço, pouco importa. Essa parte, para ele não vai ser penalizado porque ele não é regulado pelo Banco Central, mas ele vai ter que fortalecer o compliance interno muito mais. Então, eu acho que vai ser o due diligence, tanto do tomador do serviço, como do prestador de serviço, ele vai ser redobrado, né? E o Reclame Aqui, que é o medo de muitas pessoas do varejo, para a questão da C&A, da blusa desbotada ou coisa do gênero, certamente o Bradesco não vai sofrer no Reclame Aqui questionamentos desse nível. Só que o Banco Central vai pegar mais pesado com os regulados. Então, o que vai pegar não é o Reclame Aqui, é a multa de R$1 milhão que eu falei com o Rildo, é o banimento do mercado financeiro, porque a caneta do regulador está muito mais pesada. E então é válido que as pessoas que fazem parte do mercado de tecnologia financeira prestem mais atenção no compliance bancário, né, CLA, onboarding, regulamentação, reportes internos, registros de comunicações, para evitar esse tipo de punição. Perfeito. Eu tenho mais inúmeras perguntas aqui, mas a Ana, que comanda tudo aqui, já está me olhando ali por causa do adiantado da hora. Porque depois nós vamos ter aí uma pizza para vocês. Mas, aproveitando da Ana aqui, eu vou encerrar esse painel, para a gente ir para o terceiro e último painel, agradecendo a presença de vocês, já que é a minha última fala aqui antes do encerramento, e agradecendo a Ana, né, por ser o nosso braço direito e por todo o apoio que ela vem dando para esse evento aqui acontecer. Uma salva de palmas para a Ana. E agradecer a Adriana Camargo, né, pela presença, pela disponibilidade, os esclarecimentos, o Daniel, que é o sócio especialista do Escritório Franco Advogados, e, em nome do escritório, agradecer a presença de vocês. E vocês vejam que é um tema que vai além da tecnologia, né? Essa regulamentação vai mudar a forma de pensar no sistema financeiro e que, sem dúvida, vai moldar e continuar moldando o sistema financeiro no Brasil. Precisamos estar atentos. Então, muito obrigada. Bom, vamos para o último painel, que é o painel que divide vocês e nós, da pizza e do chopp. E é um painel bem interessante, onde a gente vai falar dos crimes financeiros, das questões de compliance criminal. O nosso último painel, e eu vou ler aqui o texto de abertura. O terceiro painel discute os desafios e oportunidades da compliance no modelo de Bank as a Service. Diante das novas exigências do Banco Central, o foco será entender como a inovação e a integridade podem caminhar juntas, fortalecendo a segurança e a confiança no sistema financeiro. E para a gente debater sobre isso, eu gostaria de chamar a Caroline Fernandes, diretora do Legal e Compliance na EQI Investimentos. E também a nossa sócia e doutora em Direito Penal pela USP, Chiavelli Falabinho. Por favor, Kia. Aqui é a nossa consultora, ela não é sócia, desculpa. E o sobrenome estava certo, Falavinho. Então tá bom, sejam bem-vindas. Vou começar a primeira pergunta para Caroline. Vê se está ligado, faz o teste, deixa eu apertar. Som.
Perfeito. Caroline, obrigado pela Obrigada. presença. Eu que agradeço, Daniel. É um prazer, parabéns pelo evento. Obrigado. A gente vai falar sobre governança em ambientes inovadores. Quais práticas de governança e controles internos são mais eficazes para garantir conformidade sem limitar a inovação em modelos regulados como o da EQI? Perfeito. Eu acho que vale a pena até explicar para todo mundo como é que funciona o modelo da EQI. Diferente dos outros modelos que não são regulados, a EQI ela é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central e CVM de funcionamento. Então, desde 2020, quando nós entramos com um processo de autorização pelo Banco Central, nós viemos de uma assessoria de investimentos, que é um modelo sem regulamentação, sem cultura de compliance, sem cultura de controles internos. E, desde então, a gente vem estabelecendo modelos de governança cada vez mais rígidos para que a gente atenda de forma efetiva todos os pré-requisitos de uma instituição financeira. Essa mudança de chave ela foi muito importante, assim, porque, na época, nós já tínhamos mais de 50 mil clientes ativos. Então, nós saímos da XP Investimentos e fomos para o modelo de corretora de investimentos junto com o BTG Pactual. E esse modelo ele foi estabelecido através de um contrato de BOAS, que é diferente do BAS. O BOAS é o Back Office as a Service. Então, esse contrato nada mais é a terceirização de alguns serviços essenciais para uma instituição financeira para uma outra instituição financeira. Então, a gente acaba falando de duas instituições altamente reguladas. Então, a gente sofre auditorias Banco Central, CVM, BSM, hoje é o órgão regulador mais ativo perante as instituições financeiras. A BSM ela está dentro do regulador como a FINRA nos Estados Unidos. Então, a CVM concede poderes para a BSM, que é um braço autorregulador da B3, para auditar todos os processos dessa instituição regulada. Então, a EQI, quando ela veio com esse modelo inovador, foi a primeira instituição financeira a operar nesse modelo. Então, a nossa grande dificuldade, inicialmente, foi explicar para o próprio regulador de quem é a responsabilidade, porque, no final do dia, certos processos, tal como onboarding, PLD, são processos dentro do BTG que são recepcionados e cobrados pelos reguladores da EQI. Então, assim, a primeira grande dificuldade foi a gente expor o nosso modelo. E quando a gente fala em compliance, né, todas as instituições, né, seja a fintech, instituição financeira, ela enxerga como custo, né, não como uma oportunidade de inovação e melhoria. E esse paradigma de concepção da instituição foi muito importante para essa virada de chave, porque, no final do dia, o que vai fazer realmente travar ou não é a assunção de risco que a instituição tem. Então, o primeiro passo foi definir qual é o meu apetite a risco dentro de todos os arcabouços regulatórios que nós temos. Então, esse mapeamento, esse framework de risco, ele é muito relevante, porque você estabelece, até aqui eu vou, aqui eu não quero ultrapassar a linha. Se eu ultrapassar a linha, essas são as penalidades. Então, essa delimitação de risco, junto com um controle interno rígido, em que você consegue mapear os riscos mapeados, você consegue entender quais são os processos frágeis e atacar cada processo. O que eu acho bem interessante com relação ao delineamento dos riscos é quando você vai fazer um contrato no modelo de Bank as a Service com uma instituição financeira e, eventualmente, a instituição financeira ela percebe no due diligence que a pessoa que está tomando o serviço ela deixa de cumprir diversos requisitos regulatórios. Para ela assumir aquela responsabilidade, vai ter um impacto direto no preço. Exato. Então, quanto mais responsabilidade o tomador do serviço, a fintech, a empresa de tecnologia tiver, menor vai ser o custo dela dentro do contrato de parceria. Como que o Bank as a Service ele tem um reflexo direto para vocês?
ou não? Essa nova regulamentação que vai vir em 2025? Não tem impacto. Não direto. Por ser altamente regulado, né? Então, Perfeito. a gente sofre todas as regras estabelecidas de uma instituição financeira. Inclusive CVM, Inclusive que, que não está dentro desse Exato, pacote. Exato. Perfeito, Caroline. Agora quero direcionar a pergunta para Chiavelli. Você passa o microfone, por favor, que a gente só está com 2 agora. Chiavelli, muito obrigado pela sua presença. Vamos falar de riscos criminais no Bank as a Service. Quais são, hoje, os principais riscos penais no modelo de Bank as a Service, especialmente em relação a fraudes e lavagem de dinheiro? E onde estão as maiores vulnerabilidades jurídicas? Bom, boa tarde a todas e todos. Então, é um prazer estar aqui. Eu falei com o Daniel que eu venho mais complementar o que é falado, né, na parte de regulação, porque a responsabilidade penal por lavagem de dinheiro, ela é dolosa, ela é intencional e ela é focada em pessoa física. Então, assim, eu não vejo as fintechs, o Bank as a Service, como um setor que tenha mais riscos do que outros setores relacionados com internet banking, como foi ano passado a questão das bets. Então, assim, o fato de ter mais atores, de ter mais intermediários, de ter muitas transações online, de ter muitas ferramentas tecnológicas, de ter novos produtos financeiros, que não é específico dessa área, mas que ocorre também em várias outras áreas, né, relacionadas com transações financeiras online, traz riscos, né, e algumas red flags que são específicas e outras mais gerais relacionadas à lavagem de dinheiro. A responsabilidade, assim, a lei de lavagem de dinheiro, ela tem uma política criminal que ela passa para o setor privado, que atua licitamente na economia, o dever de prestar informações às autoridades públicas. Então, esse é o grande truque da lei de lavagem de dinheiro, né? A gente tem no artigo 9º as pessoas que devem prestar as informações. No artigo 10º e 11º, né, as principais obrigações, e no 12º, a responsabilidade administrativa para o caso de descumprimento, né? Então, qual que é a questão penal, né? O tipo penal, ele, como quase todo o direito penal econômico, ele vai ser muito complementado por regras administrativas do regulatório para se compreender os limites desse tipo penal. Como eu falei, a responsabilidade penal ela é intencional, ela é dolosa, eu não tenho previsão de modalidade culposa, e ela é direcionada à pessoa física, né? A pessoa jurídica no Brasil, ela só responde criminalmente por crimes ambientais. Então, nesse setor, o que pode, assim, acarretar uma responsabilidade criminal é eventual, né, coautoria intencional, né, com alguma pessoa que esteja... Chiavelli, só teclando o SAP aqui também, mais uma vez. Quando a Chiavelli fala em dolo, ela está falando com a vontade, a pessoa sabe, ela tem consciência de que ela está cometendo um crime financeiro ou está viabilizando que a empresa ou que terceiros cometam crime financeiro. Ela tem a consciência. Isso propositalmente. Se não houver essa consciência, a pessoa não pode ser penalizada. Isso, propositalmente. Eu reclamo quando eu vou em evento de tecnologia ou em evento muito financeiro, porque usam siglas e eu fico assim, o pessoal devia explicar, e a gente acaba fazendo a mesma coisa, né? Então, a ideia é proposital, né? Então, assim, eu sei que o cara é um lavador de dinheiro e eu não vou reportar essa operação como uma operação suspeita. Aí está meu risco de responder por lavagem de dinheiro, né, como coautor ou como partícipe. Qual que é o ponto? Tem 2 pontos, né, importantes. É que isso, quando entra numa investigação judicial, né, uma investigação policial, e depois vira um processo judicial, isso é uma questão de discussão sobre o que é intencional, o que não é intencional, e uma questão probatória, né, para você conseguir realmente comprovar que, por exemplo, uma operação não foi reportada porque, de fato, ela não foi julgada como suspeita. E aí tem aquela figura, né, do compliance officer, que, eventualmente, a gente já teve alguns precedentes, inclusive o precedente que ficou mais conhecido na jurisprudência foi o caso Mensalão, que é aquela figura equivalente ao bombeiro que
tem obrigação de apagar o fogo no incêndio. Então, houve precedentes de condenação, seja com base na figura da cegueira deliberada, por lavagem de dinheiro, e teve também casos de condenação do compliance officer no que a gente chama de omissão imprópria, né? Também, novamente, um termo técnico, que é essa figura do agente, do sujeito que ele é o garantidor. Então, ele tem obrigação de intervir para evitar a ocorrência do delito e ele pode acabar respondendo na forma omissiva por um delito que está previsto na modalidade de ação. Esse eu diria que é o risco mais preocupante, né? Porque, claro, né, a figura daquele que intencionalmente, né, está lavando dinheiro, ou está facilitando a utilização do Bank as a Service, da fintech, para lavar dinheiro, certamente, né, não é problemática essa responsabilidade criminal. Inclusive, existe a figura do diretor responsável, que é o Compliance Officer, dentro do Bank as a Service. Exato. Então, quando você deu o exemplo do bombeiro, é aquela pessoa que está verificando que alguma coisa está acontecendo e deixa de agir. Ele verifica, né, que existem indícios de um crime financeiro ou de um know your client mal feito ou coisa do gênero, e ele deixa de agir. Isso, ele é, Daniel, a pessoa, assim, em termos gerais, a figura do garante, ele é quem tem a obrigação contratual, legal ou fática, o que não se aplica nesse caso específico, de agir para evitar a ocorrência do delito. Então, assim, não é unânime, né, que assim, o compliance officer sempre vai estar nessa posição, mas já houve casos de condenação de compliance officers por lavagem de dinheiro nessa posição. Então, a regra é a responsabilidade administrativa pelo descumprimento das obrigações previstas na lei de lavagem de dinheiro e nas regulações. Agora, o que as empresas, as fintechs, têm que fazer para mitigar isso? Elas têm que aumentar o registro interno para que, se eventualmente algum crime financeiro seja perpetrado por algum dos componentes das pessoas físicas que compõem a empresa, para conseguirem investigar como que ele ocorreu e quem deliberou? Na verdade, o fortalecimento é ter um programa de compliance eficaz e ter um jurídico que esteja sempre atualizado, né, porque é um setor que vai ser fortemente regulado, então, que faça um mapeamento de todas as instituições que vão regular o setor, né, inclusive algumas que atuam para alguns setores específicos. Então, toda a regulação então, passa por Banco Central, passa por proteção de dados, né, passa por tudo isso, e que tenha um programa que rode bem. Então, um monitoramento, né, de como esse programa funciona, como você mesmo falou, o mapeamento interno, né, de responsabilidades, tudo isso ajuda assim, claro, se eu tiver algum penalista na plateia, vai dizer, mas o ônus de provar é da acusação. Sim, né, em regra é. Mas se você tem que fazer um trabalho em investigação ou mesmo, né, eventual denúncia num processo judicial, você vai trabalhar com mais provas de que a empresa, né, a pessoa física, no caso, que é quem compõe o polo passivo de uma ação penal, de uma eventual ação penal, de uma investigação, estava cumprindo com todos os deveres para evitar que o sistema estivesse propício. E isso ajuda a comprovar de que não havia nenhuma intencionalidade de colaborar com alguém que estivesse utilizando o sistema para lavar dinheiro. Só complementando, eu acho que é bem importante, além dos controles internos e o monitoramento contínuo de todas as operações, o pós, porque assim, todo o sistema ele é falho. Mas de que forma foi agido, quão rápido foi agido, né, teve uma ação em cima daquele fato que foi detectado e qual foi a medida tomada, porque existem obrigações de comunicação ao COAF, que precisa ser obrigatória. Então, a forma que, quando é detectado e como é tratado esse fato, também vai falar muito acerca da responsabilidade, inclusive criminal, do responsável técnico. Hoje, inclusive, né, claro, também tem escritórios que trabalham com investigação interna, né, exatamente para apurar a responsabilidade e para que a empresa, assim como a própria política criminal da lei de lavagem, né, que ela empurra para o setor
que atua licitamente na economia essas obrigações de comunicar. Claro, se você tem um bom follow-up interno e você consegue time juntar... qualificado, né? Um time Claro. qualificado para a função. E até fazendo mais uma contribuição, hoje, dentro da nossa estrutura, nós temos alguns times especializados que a gente chama, tem o Blue Team, que é o que todo mundo conhece, e tem o Red Team, que é o pessoal que fica testando tanto para cibersegurança, quanto até para ver se as informações apresentadas são seguras. Então, existe até uma pré-análise que não é só a detecção de quando tem um problema, a gente fica testando aonde pode ocasionar o problema a todo momento. Então, esse arcabouço de medidas, ele demonstra para o regulador, e depois até num processo criminal, de que você tem o sistema fechado, só que você não é imune, né? Alguma coisa pode acontecer, mas como você tem essa preparação interna, quem são as pessoas que estão lá olhando todos os dias, com inclusive responsabilidade estatutária, dentro dos responsáveis técnicos, faz toda a diferença. Perfeito. E a gente verifica a robustez do sistema, né? Que ele vem sendo testado até internamente dentro das instituições, como você colocou, e isso vai fortalecendo o sistema como um todo. Caroline, a pergunta é para você. Aproximação com o regulador, né? Nesse ambiente um pouco mais hostil, eu diria, como você vê a aproximação com Banco Central e CVM, de uma forma geral? É super interessante, assim, porque nós começamos a ter contato com o regulador em 2020. Então, cada regulador ele tem um perfil já pré-definido. Então, quando a gente fala em Banco Central, o Banco Central ele tem uma rigidez e uma formalidade muito ampla, né? Então, o acesso ele é muito formal. E quando a gente fala em outros reguladores, como CVM, a CVM ela não é tão ativa em fiscalização, mas a gente desce para a Anbima, por exemplo, né? A Anbima ela tem um caráter muito penal, né? Realmente de sanção, exatamente. Então, a comunicação ela é um pouco diferente. Então, a forma de você conseguir integrar esses ambientes é participando dos grupos de trabalho. Então, cada regulador, eles formam grupos de trabalho com pessoas relevantes do mercado. Então, as associações, elas participam ativamente. Então, você começa a criar um relacionamento em que o regulador ele também faz questão de ouvir o mercado para ver como cada norma, cada regra, ela é entendida e impactada dentro da operação. Então, essa comunicação ela é construída muito mais de forma participativa. Então, você tem que mapear exatamente quem é o teu regulador, quem é a pessoa que eu estou tratando, porque cada regulador tem um perfil muito individual, e depois, ativamente, você também alimentá-los com todas as experiências, todos os impactos que cada regra tem. Dentro desse ambiente, eu vejo que o Banco Central vai endurecer muito. Eu acho que ele vai continuar aberto à conversar, né, principalmente com as novas entrantes, mas com os últimos acontecimentos desse ano, especialmente, Operação Carbono Oculto e também os ataques ao sistema PIX, eles mostraram muita fragilidade das novas entrantes. E o Banco Central sempre dialogou demais. Eu espero que ele continue dialogando, eu espero também que ele continue inovador, eventualmente até pesando mais nas sanções, mas que não deixe de inovar, né, porque a inovação trouxe democratização. Ela trouxe a democratização do mercado. Tá ligado? Acho que foi. E a gente vive uma crise muito grande no Banco Central, né? Então, quando a gente olha Banco Central, né, as diversas greves que tiveram recentemente, então existe uma defasagem de mão de obra, então eles estão sobrecarregados e cada vez mais a gente vai ver isso, né? Então, quanto mais regras, o Brasil é um dos países mais regulados no que tange a instituições financeiras. Então, esse modelo
eles vão ter que, de alguma forma, também reaprender a lidar, porque as demandas cada vez mais aumentam, mão de obra escassa, sem previsão de concurso novo, falta de orçamento, é um problema também. Então, a gente vê que, institucionalmente, o Banco Central está em crise. CVM agora sem presidente, o João Pedro ele renunciou faz pouco tempo, então tem um suplente dentro da CVM. Então, a gente vê que os reguladores eles passam por um momento sensível, além da questão política, que acaba impactando, né, a questão da autonomia do Banco Central, esse questionamento da autonomia. Então, é um futuro incerto ainda. Sem dúvida, mas a gente tem um Banco Central inovador e isso é reconhecido internacionalmente. Essa questão do número de funcionários é um problema mesmo, porque o Banco Central está nas mídias falando sobre isso, já fizeram greves para comentar sobre isso, e sem essa supervisão próxima do mercado, fica mais difícil, e o que lamentavelmente acontece muitas vezes são sanções altas, multas, valores altos, para servir de exemplo para os demais, quando na verdade deveria eventualmente ter mais serventuários para ter mais supervisão. Eu queria concluir com uma resposta para a Chiavelli com relação à responsabilidade dos gestores. Como equilibrar a inovação nas fintechs com a responsabilização dos administradores? O que diferencia o erro de boa-fé de uma conduta que pode responsabilizar criminalmente? É a pergunta de $1 milhão. Na verdade, a única saída é a preventiva, né? Então, como eu falei, assim, depois, claro, na investigação e processo, você vai discutir intencionalidade, né? No nosso sistema vige o livre convencimento motivado, então o juiz geralmente aprecia as provas no seu conjunto. Quanto mais precavido você tiver, ou seja, porque é um sistema que funciona com apetite de risco, então não tem como você eliminar o risco, né? Tanto que o próprio sistema é baseado no risco. Então, você ter um jurídico que se informe, que se atualize, você ter um sistema de compliance que rode bem, para você conseguir comprovar que foram tomadas todas as medidas para evitar, é a melhor forma de você prevenir eventual acusação de colaboração intencional, né, que é o que pode levar, né, assim, com mais segurança, né, uma responsabilidade criminal, ou essa questão da omissão imprópria, né, de você não agir para evitar. Então, novamente, né, um programa, um jurídico informado, atualizado, um programa também que rode bem, né, que esteja documentado, né, que tenha seus registros também atualizados, é a melhor forma de tentar evitar responsabilidade penal. Como eu disse, né, ainda que o penal, nesse caso, eu acho que ele realmente fica mais lateral. Acho que assim, o risco mais contundente é de responsabilidade administrativa pelo descumprimento de obrigações. Então, risco de imagem, com certeza, né? Então, risco reputacional. Isso. Então, mapear as entidades regulatórias, né, e essas regulações, estar atualizado, né, dessas regulações, e fazer com que o sistema, assim, funcione o melhor possível, né, é ainda a melhor forma de também tentar evitar uma indesejada responsabilidade criminal, né, por lavagem ou por outros delitos. E dentro desse escopo que você colocou, o treinamento periódico também, né? Com certeza. Periódico, aplicação a terceirizados. Assim, na verdade, é um programa que realmente funcione, que passe por todos esses passos, né, que se estenda. Eu falo isso para prevenção de lavagem, que é, né, o delito da moda, né? A nossa legislação de lavagem ela só vem sendo reformada para ampliar, né, o âmbito de responsabilização, mas outros tantos delitos que acontecem no âmbito, né, de instituições financeiras, ou, né, mesmo fintechs, agora equiparadas pela Receita a instituições financeiras. Então, estelionato, apropriação indébita, né, outros crimes, né, da 7492, outros crimes financeiros, né. Então, é um sistema de compliance que preveja que esteja atento a formas de evitar todas essas possíveis condutas criminosas, principalmente com o uso de tecnologia, né? Foi muito bom esse bate-papo. Antes de encerrar, eu queria dizer que as perguntas vão ser feitas no happy hour.
será feito. Esse foi combinado porque a gente não abriu pergunta para nenhum painel e os painelistas estão aqui e aí as perguntas vão ser direcionadas durante o chopp e a pizza. Tudo bem? Pude falar dessa forma porque ele é meu sócio e a gente conversa depois. Mas depois você pergunta, Tarek, por favor. Eu queria lembrar vocês todos que amanhã vai ter o Fintech Trends, um evento super relevante aqui de Florianópolis, e eu vou passar o microfone para o Ricardo falar da localização. Ricardo, por favor, fala onde vai ser, se quiser falar um pouco do evento. Sim, claro. Obrigado, Daniel. Bom, boa noite a todos. Sou o Ricardo Toledo, diretora vertical Fintech na ACAT. Então, amanhã, sim, a gente tem o Fintech Trends, a 3ª edição, falando sobre inovação financeira. A gente até está falando com o Dani. Dani, você encaixou muito bem o painel de hoje, porque ele é quase como um esquenta para a gente, porque amanhã é o dia inteiro de painéis, palestras, com representantes do Google Pay, do Banco Central, da Solana, em painéis que a gente vai estar conversando justamente de Open Finance, também vai falar de regulação, também vai estar falando de cripto, finanças sustentáveis e diversos outros temas. Presença também do Banco Central, a gente tem a Flávia, que cuida do Open Finance, e do André Siqueira, que cuida do Lift, e vai contar um pouco para a gente também das iniciativas dentro do Banco Central em relação à Drex e tudo que vem acontecendo de inovação no país. A gente trouxe, eu acho que vai colocar aqui no ar? Vamos colocar. O Dani está dando um presente para vocês, que estão aqui assistindo, que é justamente um QR Code onde vocês podem escanear e tem aqui uma cortesia para vocês estarem presentes amanhã conosco no Fintech Trends. Será na CAT, ali na SC, na CAT Primavera, durante o dia todo. Muito obrigado, Dani. Eu que agradeço, Ricardo, todo o apoio que você trouxe. E eu vou abrir uma exceção e passar para o meu sócio, o Tarek, fazer a pergunta, porque agora eu estou com receio que ele diminua minhas cotas no escritório. Mas